Oi pessoal, sou Alex Mantesso e a gente está aqui pelo Fotogestão mais uma vez para dar dicas e informações de como você, que é fotógrafo profissional ou quer entrar na carreira, pode se desenvolver nessa área e ter principalmente sucesso. Hoje a gente vai continuar com a nossa série de dicas falando sobre como ser produtivo no dia a dia de fotógrafo profissional. A gente sabe que um fotógrafo tem um dia normalmente atribulado e aí a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, desmistificando um pouco o que é a percepção do que é a realidade do dia a dia de fotógrafo. Quem é fotógrafo já começa a perceber isso. Mas existe uma percepção dos nossos clientes ou de quem quer entrar na fotografia, principalmente de quem é cliente, ou amigo, etc. O que as pessoas acham que o fotógrafo faz no dia a dia? Que eles fotografam 80% do tempo, né? Então a gente passaria 80% do nosso tempo fotografando, 15% viajando para lugares divertidos e exóticos e 5% festejando como se a gente fosse estrela de cinema. Tá? Isso aqui é uma pesquisa e aí a gente vai ver como que é a realidade. Né? Na verdade, fotografando a gente passa 12,2% do tempo fotografando. É pequeno. 28,4% a gente passa editando e tratando imagem. O trabalho de edição é pesado. Né? Depois tem 8,9% dos trabalhos de imposto, banco, essas coisas que são a rotina de administração da empresa. Reunião e contato com o cliente vai 9,7%. Diagramação de álbum ou diagramação de foto, alguma coisa assim, mais 10,5%. Trabalho em redes sociais, blog, etc., 8,7%. Networking com fornecedores, etc., 5,5%. Manutenção de equipamento, 3,8%. Fazendo publicidade, 5,9%. E impressão, trabalho de impressão em laboratório, mais 6,2%. Ou seja, o tempo do fotógrafo ele é muito picotado, ele passa por uma série de atividades que não é só fotografar. Como eu falei, essa pesquisa foi feita por uma instituição, a International Society of Professional Wedding Photographer, que ela fez uma pesquisa entre os participantes dela e viu que o tempo realmente é muito diluído. Né? A gente tem a impressão que a gente vira fotógrafo porque gosta de fotografar. E não é bem assim, a gente vai gastar tempo com uma série de outras atividades. Tá, quando as pessoas se deparam com isso, alguns se atrapalham. Né? Alguns fotógrafos, principalmente no começo, começam a se atrapalhar com esse tanto de coisa para fazer. E aí começam a esquecer algumas atividades. Então, putz, eu tinha que entregar tal material. Nossa, esqueci de cuidar de tal coisa. Não postei o que eu prometi para o cliente. E às vezes atrasam entregas, que é um ponto bastante delicado. Se você promete um prazo, o cliente conta com aquele prazo. Se você atrasar, vai ser um problema. Então, como evitar essa coisa de se atrapalhar com tanta atividade para fazer? Existem algumas ferramentas que ajudam bastante nesse processo. A gente vai falar de algumas em alguns posts e hoje especialmente a gente vai falar de uma delas que é lista de tarefa. A lista de tarefas é uma ferramenta bastante poderosa de organização e planejamento, inclusive, porque a hora que eu sento e vou definir o que eu vou fazer. Então, eu estou planejando meu dia, planejando minha semana, alguma coisa assim. Para elaborar uma lista de tarefas, existe técnica. Né? Não é só chegar lá e falar, vamos fazer uma listinha do que eu tenho para fazer. Se você não fizer com uma certa técnica, ela não vai servir de grandes coisas. Então é importante que ela também seja preparada com uma técnica que vai funcionar como planejamento. Primeiro passo, prepare antes as atividades. Não adianta nada eu preparar uma lista de tarefa no meio do dia. Esqueci de fazer a lista de tarefa, vou fazer agora. Não vai rolar. Eu tenho que, antes de começar meu dia, sentar e planejar o que eu tenho para fazer. Ou na véspera, no fim do dia. Né? Tem gente que prefere, não, acabei o dia, eu vou planejar o meu dia seguinte. Nesse caso, você escolhe. Só não pode parar no meio do dia e falar, esqueci de fazer a lista de tarefas e vou fazer agora. Então, preparar antes. Ordenar essa lista de uma forma lógica e por prioridade. Não adianta eu só colocar tudo que eu tenho que fazer lá. Eu tenho que pensar em que ordem eu vou fazer isso e por uma razão lógica, por uma razão de prioridade. Vou fazer tal coisa primeiro porque esse cliente eu prometi para amanhã, vou fazer tal coisa depois porque isso daqui é urgente. E aí você vai ordenando a sua lista dentro de uma lógica. E ela deve estar sempre acessível. Não adianta fazer uma lista que fique escondida e que eu não olho. Então, eu preciso ter uma lista, um formato de lista de tarefas, que toda hora eu dou uma passada por ali e vejo como está o andamento do dia, como está o andamento das coisas, se eu estou cumprindo
aquilo que eu me comprometi a fazer naquele dia ou naquela semana. E o que é fundamental? Acabei o período, acabei o dia, acabei aquele tempo que eu me programei para fazer aquela lista. Eu avalio os porquês do que eu fiz e do que eu não fiz. Um grande erro é as pessoas fazerem a lista, até fazerem, acompanhar alguma coisa, mas depois amanhã só continua aquela lista e refaz, e não se pergunta o porquê daqueles trabalhos ou daquelas atividades que tinham sido planejadas não foram feitas. Porque quando eu analiso isso é que eu aprendo a fazer a próxima lista. É que eu olho e falo, tá, eu planejei essa atividade, mas eu achei que ia gastar X de tempo e gastei muito mais. Ah, eu planejei isso, mas esqueci que tinha uma outra atividade antes dessa. Então você começa a aprender a como fazer uma lista melhor. Então não esquece de se questionar por que as coisas não aconteceram. Por que eu gosto do papel? Por que eu recomendo fazer listinha em papel? Primeiro, cada vez que eu refaço o papel, eu vou ter que refazer a listinha, eu reavalio prioridade. Uma coisa que não era urgente na segunda pode chegar na quarta e ser, e ela vai mudar de posição. Então, isso no papel, eu sou obrigado a pensar e refazer. Na hora que eu faço a listinha, eu falo, E alguns softwares não permitem isso. Tem muita gente que gosta de software de to-do list, de aplicativo no celular. Então, quando eu faço no papel, eu realmente preciso repensar aquela listinha. O papel incomoda, né? A minha listinha de tarefa fica sempre perto do computador, perto do mouse. Por quê? Toda hora eu estou passando por ali, toda hora meu olho passa por ali, eu pego aquele papel e avalio em que ponto da listinha eu estou, se eu estou esquecendo de alguma coisa, se falta alguma coisa. Eu já tentei vários softwares, várias coisas, nunca deu certo. Porque eu esquecia, eu não consultava, às vezes eu não conseguia reordenar. Então, até hoje eu uso papel. Por isso que eu recomendo. E quando eu marco realizado no papel, no fim do dia eu tenho claramente o quanto eu fiz e quanto eu não fiz da minha listinha de tarefas. Muitos aplicativos, quando eu marco feito, aquilo desaparece da lista. Vai para o arquivo de realizado e eu não tenho a comparação do que eu planejei para o dia e do que eu realmente efetivei no dia. Então o papel te permite isso de uma forma bastante fácil. Para quem gosta de aplicativo e gosta de sistema, eu recomendo o Google Keep. Ele é integrado com tudo que é smartphone, ele também é integrado com o Chrome e ele é muito fácil de montar uma listinha, inclusive com a caixinha de seleção de OK. Ele mantém o que foi feito na parte de baixo e você também consegue reordenar. Então, se você tem uma lista para alguns dias, você consegue arrastar e reordenar a lista de uma forma muito fácil. Então, para quem acha que papel é coisa do passado ou não gosta de gastar papel, eu recomendo o Google Keep porque ele realmente integra tudo. Você consegue fazer no desktop, você consegue fazer no celular. E o que é bom disso? O que é melhor do Google Keep do que o papel? Eu consigo em qualquer hora do dia acrescentar alguma coisa na minha lista. Às vezes eu estou na rua, lembro de alguma coisa, eu coloco lá. Ok? O que é legal também pensar na hora de fazer a sua listinha de tarefa? Estabelecer o tempo para cada atividade. Além de listar as atividades, falar, tá, isso aqui eu vou levar X minutos, isso aqui eu vou levar X horas, isso aqui eu vou levar tantos dias. Pelo menos no começo você vai errar bastante. A tendência é que normalmente a gente subestima o quanto a gente gasta para fazer as coisas. Tratar essa foto é 15 minutos, leva 1 hora. Então comece a descobrir isso. Você vai ter mais noção do que realmente cabe no seu dia. Então, quando você fizer a sua lista, você fala, tá, estou colocando tudo isso. Será que dá? Será que eu consigo cumprir tudo isso que eu estou fazendo? Quanto mais você começar a marcar o tempo, mais você vai ver se cabe ou não cabe. E vai ajudar também a você identificar quanto de trabalho você consegue fazer no mês. Porque isso é importante. Se eu começo a fazer trabalhos e começo a prometer mais cliente do que eu posso atender, eu vou ter um problema. Então começa a entender quanto trabalho cabe no meu mês. E isso vai ser muito útil na hora que eu for fazer orçamento. Porque na hora que eu for fazer orçamento e preço, eu vou ter que entender quanto tempo do meu trabalho está envolvido naquilo. Se eu começo a perceber isso nas minhas listinhas de tarefas, eu falo, tá bom, para fazer uma festa infantil eu gasto 4 horas de fotografia, mais 4, 5 horas tratando, mais 2 elaborando um álbum. Para isso eu preciso medir, preciso saber, porque isso é independente de cada um vai ter o seu tempo.
Então você precisa entender quanto você gasta com cada coisa. Então, hoje a dica era listinha de tarefas. Para quê? Para você organizar seu dia e não esquecer de nada. Dentro daquelas todas as atividades que a gente tem que fazer como fotógrafo, além de fotografar. Então, como organizar isso para não esquecer de nada? Então, antes de começar o dia, fazer a listinha, pensar nessa ordem de uma forma coerente para que eu não esqueça nada, fazer de uma forma que eu acompanhe diariamente e avalie as coisas que são feitas e não, e os porquês não são feitos, e tentar marcar um tempo para isso, para eu começar a identificar quanto tempo eu levo para fazer meus jobs. Ok? Então, isso foi a dica de hoje. Eu convido vocês a conhecer o site fotogestão.com.br, a se inscrever na nossa newsletter para ficar sabendo quando a gente tem novidade, a curtir nossa página no Facebook e a se inscrever no nosso canal no YouTube. Assim você vai sempre saber das coisas que a gente está postando e das informações que a gente está trazendo para o mercado. Afinal, o nosso intuito é criar um mercado melhor, onde você tenha lucro e sucesso. Então participa, manda sua dúvida, manda sua questão que a gente responde. Ok? Obrigado e até a próxima.